Boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar todos, nesse início da noite. Seja um católico, seja um espírito, um cartomante, quem for, Sabemos que quem salva é Jesus Cristo de Nazaré, amém? Quero deixar uma mensagem, graças a Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 16 em diante, A Bíblia diz, irmão, que o apóstolo Paulo, ele foi chamado pelo Senhor para descer a cidade, de Derbe, para pregar a palavra de Deus, Se não me falha a memória aqui. E Paulo, ele descendo essa cidade, através de um varão que disse: desça a Macedônia e nos ajude. Quer dizer, a Macedônia, eu falei Derbe, é a Macedônia. E nós, amados, percebemos que Paulo, ele, após a tua convenção, ele fez 3 viagens missionárias, mas ele, chamado pelo Espírito, ele anunciou a palavra de Deus, aleluia, em vários lugares. Louvado seja Deus. E nós sabemos que Paulo, ele desceu a Macedônia e, louvado seja Deus, ele com Sila. Amados, o homem que é chamado por Deus, ele não olha para os problemas, ele não olha para a dificuldade, mas ele procura colocar em prática a tua chamada. Porque eu não sei qual é a chamada dos meus amados irmãos, Louvado seja Deus. Mas é necessário que os meus amados coloquem em prática a tua chamada diante do Senhor. E nós percebemos, irmão, que Paulo desceu com Sila, a buscar ao Senhor a esta cidade. E percebemos, meus amados, que Paulo orando, convidado, para estar na casa de uma varoa, vendedora de púrpura, louvado seja Deus, E esta mulher, prestando atenção das palavras que saía, da boca de Paulo, ela dava atenção. E aconteceu que ela foi batizada, foi cheia do Espírito Santo, E pediu Paulo, juntamente com Sila, que permanecesse ali, hospedado. Louvado seja Deus, E Paulo, ele ficou ali naquele local, onde eles oravam. Mas a Bíblia nos revela, amados, que Paulo saindo com Sila para a oração. Quer dizer, o cristão, amados, tem que orar, tem que buscar, tem que consagrar a vida diante de Deus, Nós não podemos ter uma vida relaxadamente. Temos que ter uma vida de busca diante do Senhor. E a palavra de Deus diz que Paulo, saindo para a oração, de costume, viu uma jovem com teus credores, aleluia, que dava grande lucro àqueles senhores.
porque ela tinha um espírito de adivinhação, um espírito maligno, né? E por várias vezes, Paulo, creio assim, passava, né, para orar, porque quando nós, amados, temos um compromisso de orar, de buscar a intimidade com Deus, nós vamos passar a ser o quê? Um instrumento de Deus, vamos passar a ser usado por Deus, né? Aonde a gente for, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós vamos ser, né, reconhecido, né, tanto no mundo espiritual como nesse mundo aqui secularmente, né? Porque aquele espírito dizia, esses homens que anunciam a palavra de Deus são servos do Deus Altíssimo, tá vendo? Como o inimigo sabe? Ele sabe por quê? Porque você tem uma vida de busca, uma vida de oração, tem uma vida separada diante de Deus. Então, a igreja, nesse século 20, 21, precisa, né, ter uma vida, né, separada diante de Deus. Porque hoje, a igreja hoje não quer orar, não quer buscar a presença de Deus. Ontem eu estava observando um culto aqui, né, aqui no meu bairro, né, um culto ao ar livre, né, começa toda segunda-feira, acho que é segunda-feira, né, 7 horas da noite. E eu falei assim, meu Deus, é isso que o Senhor almeja que a igreja venha fazer. Mas a igreja hoje não faz. A igreja hoje só quer ficar naquele culto de rotina. O culto de quinta-feira, ou o culto de domingo, e às vezes faz, né, um ar livre, um evangelismo, dia de domingo, mas esquece que tem terça, quarta, quinta, sexta. O dia que não tiver culto na nossa igreja, nós podemos, irmão, né, ir num bairro desse aí e fazer um culto ar livre com a igreja, porque esse trabalho é um trabalho essencial, é um trabalho principal, né, para a obra de Deus, ganhar almas, vidas, né? Uma semana faz aqui nesse bairro, outra semana faz em outro bairro, né? Segunda-feira à noite, reúne os amados irmãos com teus pastores, claro, com autorização dos líderes espirituais dos irmãos, e vai trabalhar. Segunda-feira não tem nada. Então eu estava observando isso ontem, né? É o que Deus nos chamou para fazer. Não nós ficar só parado em quatro paredes. Não. Louvado seja Deus. Então Paulo, ele fazia dessa forma, né? Ele como missionário, né? Ele ia para o campo. Eu me lembro que eu conheço uma pessoa que também, um irmão, que ele rodava também tudo também. Ia para o campo. O pastor autorizava ele pedia carta ao teu pastor, o teu pastor dava, e ele ia para outros lugares, né, pregar a palavra de Deus. Louvado seja Deus, né? Então Paulo desceu, e aquele espírito de ser esses homens que nos anuncia a palavra de Deus são servos do Deus Altíssimo. Até no mundo espiritual, você passa a ser conhecido pelos demônios, né? Vai te conhecer. Vai saber que você é homem ou mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, homem que tem compromisso, que tem responsabilidade com a obra de Deus. E hoje, muito de nós não. Só quer ficar aí quando vai, né? Quando vai os cultos. Às vezes, muito de nós, nem os cultos vai. Louvado seja Deus, né? Mas Jesus está te vendo. Então, Paulo, esse espírito dizia assim, e Paulo voltou, eu creio, e repreendeu esse demônio. O demônio saiu da vida daquela jovem mulher, né? E aqueles homens ficaram, né, desesperados, porque dizia a eles que tinha perdido o teu lucro, né? Louvado seja, foram na cidade, chamaram os magistrados,
né?